Gente, dando continuidade ao vídeo e à meditação de Mateus, capítulo 5, hoje o texto, segundo a Bíblia King James 1611, que é a que a gente está usando, o texto diz: abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. E porque eu demorei gravar a meditação que eu tenho feito, é porque eu tenho ficado dias e dias pensando nesse texto e me fazendo algumas perguntas. A primeira: como pode alguém ser feliz, ser abençoado, chorando? A segunda pergunta é: que choro é esse? Será que todo choro, toda tristeza, será que toda angústia vai ser motivo do consolo de Deus? E lógico que eu cheguei à conclusão que não, né? Outra pergunta que eu fiquei me fazendo é: que consolo é esse? Que tipo de consolo é esse? E a quarta pergunta, e a mais importante para mim, eu sei que para você, aplicando, se eu me enquadro como uma pessoa abençoada, se eu tenho chorado esse choro, se eu tenho participado dessa tristeza. E a primeira que eu quero responder: podemos ser felizes chorando? Todo mundo acha que felicidade está ligado a momentos de alegria, a conquistas, né? A coisas que a gente pode alcançar, coisas tanto no nosso dia a dia ou conquistas ao longo da nossa vida, que a gente, quando chega a esse patamar ou a essa conquista, a esse resultado, a gente é feliz. Então a gente não consegue conjecturar tristeza, choro, angústia com alegria, com ser abençoado, com ser feliz. Mas o texto, Jesus está dizendo que pode sim alguém ser feliz chorando. Então, se o texto diz isso, e o texto mesmo responde, porque o texto diz: porque eles serão consolados. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, que pessoas que choram, e aí eu quero falar os motivos desse choro, pessoas que choram, elas serão consoladas. E o motivo dessas pessoas que estão nesse estado de tristeza serem felizes, né, são felizes, é porque vão receber um consolo de Deus. Então, assim, a primeira coisa que me chama a atenção é: sim, pode alguém estar chorando, triste e receber e ser feliz. Bom, eu acredito que, na verdade, se Jesus prometeu que nós, né, e eu quero me incluir nessa bem-aventurança como alguém que chora, né, e esse choro que deva ser chorado, essa tristeza que vai ser consolado, é por causa da fidelidade de Deus. Na verdade, você chorar sabendo que você vai ser consolado é um motivo de felicidade. Quando choramos algum choro, e esse choro nós não sabemos, né, o que vai acontecer, de verdade nós não temos consolo, nós não temos conforto da parte de Deus. Mas quando a gente chora, mas sabendo que no momento, seja daqui a alguns segundos, alguns minutos, alguns dias, ou no porvir, nós seremos consolados pelaquela tristeza, com certeza nos vem um motivo de alegria, nós nos sentimos abençoados por isso, nós não estamos sozinhos. Como na verdade eu penso, não sei quantas grávidas, quantas mulheres já passaram pela gravidez ou estão grávidas, mas é exatamente isso, no momento do filho nascer, no momento da criança vir a vida, né, muitas mulheres sentem dor e elas choram, né, de dor, mas elas logo após, elas vão saber que aquele filho ou filha que veio se torna um consolo para ela. Então toda aquela dor, toda aquela tristeza, primeiro ela sabe que vai vir um filho. E segundo, quando vem o filho, ela esquece de toda a dor e tristeza. Então, assim, de maneira prática, chorar um choro, o choro que Deus tem para nós, o que Ele quer que a gente chore, vai ser motivo da gente esquecer a dor. E mesmo no momento da dor que você está passando, se você sabe que você está chorando segundo Deus, está se entristecendo segundo Deus, você vai ser consolado pelo Senhor. Tem um texto em João 16, verso 20, Jesus falando exatamente sobre essa ilustração. Ele diz assim: na verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis,
mas o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa alegria se converterá em... Desculpa, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí ele segue: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas logo após ela ter dado à luz a criança, já não se lembra da angústia, pela alegria de haver nascido um homem ao mundo. Agora, portanto, vós tendes tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem vô-la tirará. Na verdade, quando a gente lê Mateus 5 e a gente descobre que Lucas, capítulo 6, a partir do verso 20, Lucas, ele faz uma narrativa, e segundo nos primeiros versículos de Lucas, ele diz que seria uma narrativa cronológica dos fatos. A gente não pode dizer exatamente se a pregação de Jesus aqui em Mateus 5, que a gente chama de Sermão do Monte, é do mesmo dia de Lucas 6, a partir do verso 20. Mas o que a gente pode entender ali nos dois contextos é que Jesus pregou a mesma coisa, né? Tirando algumas palavras, mas a essência da pregação foi a mesma. E uma coisa que eu descobri que Lucas fala e que Mateus não fala é a respeito não só da tristeza e do choro que seria consolado. Lucas, ele também diz que, primeiro ele começa dizendo bem-aventurado e ele vai falando, mas depois ele começa a trazer um juízo, ele fala, ai de vós. E aí ele começa a falar de pessoas ricas, de pessoas que estão abastadas, ou seja, que não têm necessidade de nada, mas então ele fala, ai de vós os que agora riem, porque vocês lamentarão e chorarão. Então assim, o que eu entendo juntando Mateus com Lucas, a pregação de Jesus nos dois contextos? Eu entendo que Jesus está dizendo que tem pessoas que estão chorando, estão tristes por alguns motivos, e elas vão ser consoladas. Mas Jesus também diz que tem pessoas hoje que estão felizes e que não deveriam estar felizes. E por causa que estão felizes com aquilo que não deveriam estar, alegres com aquilo que não deveriam estar, rindo quando não deveriam rir, então por isso elas hão de lamentar e chorar. Qual a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego, que choro é esse? É o choro da ausência de Deus na terra. É o choro da ausência de Deus, pela falta da presença de Deus na terra. Jesus está dizendo, vocês que choram, porque vocês olham e que vocês não veem a presença de Deus na terra, vocês serão consolados. Vocês que choram e vocês se entristecem porque vocês ainda não veem na vida de vocês algumas coisas que deveriam já estar. Vocês não veem na vida de vocês características de Jesus, a imagem de Jesus, o caráter de Jesus. Por conta disso, pela tristeza dos próprios pecados, pela tristeza dos pecados da humanidade, da nossa cidade, pela tristeza da falta da presença de Deus na igreja, vocês vão ser consolados. Não sei se você reparou, mas no texto que eu li de João, ele fala exatamente isso. Ele diz assim, agora, portanto, vós tendes tristezas, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará. Os discípulos estavam tristes, porque sabia, Jesus tinha dito que ele ia assunto aos céus, ele ia embora, voltar para o Pai. E quando ele disse que ia voltar para o Pai, o coração deles entristeceu, porque estar com Jesus era motivo de alegria. Não sei se você já percebeu, por exemplo, o jejum é exatamente isso. Quando perguntaram a Jesus, por que os teus discípulos eles não jejuam? Por que os discípulos de João, os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? E ele fala, como é que pode? Enquanto o noivo está presente, haver tristeza, né? Mas dias virão em que o noivo será tirado. Nesses dias, jejuarão. Ou seja, jejuar é um ato
de dizer para Deus, na essência, o seguinte: eu estou abrindo mão da comida ou de qualquer outra coisa que possa me dar prazer, porque eu quero a tua presença. Você jejuar pelo teu casamento é você dizer: eu quero, eu estou vendo que no meu casamento eu não vejo mais você, Jesus. E eu quero então abrir mão de comer, eu quero me entristecer por isso, até que você venha e me traga alegria restaurando o meu casamento. É como se falasse isso em relação a teus filhos, quando você falasse isso em relação à tua vida com Deus. Pai, eu vou jejuar, porque eu olho para a minha vida contigo, meu relacionamento contigo, e eu não vejo, né, da minha parte um coração quebrantado. Eu vejo que há ausência da tua presença, ausência do teu espírito. Não há mais vibração, não há mais alegria, não há mais ânimo, não há mais fervor por Deus, pela palavra, pela oração. Por causa disso, eu vou ficar sem comer. Por causa disso, eu vou angustiar minha alma até que você venha e você se manifeste de novo na minha vida. E o nosso relacionamento seja assim. Na verdade, o choro, esse choro é esse choro da presença, da ausência de Deus nas nossas vidas. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando e a gente foi chamado para duas crianças que estavam no carro presas. E a gente chegou no local, era no bairro São João, perto do CIEP. E a gente chegou e a gente cercou o carro, tinha muita gente em volta do carro e as crianças começaram a chorar. E o choro delas era o choro da ausência do pai e da mãe. A gente não sabia o que estava acontecendo. Então a gente foi descobrir que aquele pai tinha deixado as crianças no carro e tinha ido fazer a prova do Enem. Muito preocupado com o futuro dele, mas ele deixou aquelas crianças no carro. E aí eu estava na guarnição e a gente pediu para as pessoas se afastarem e falou: deixa a gente conversar com as crianças. E quando a gente entendeu que a história era essa e que o pai estava dentro do CIEP fazendo prova, aquelas crianças, eu ganhei a confiança delas, elas estavam de porta trancada, elas abriram a porta do carro e eu peguei as duas crianças e fui levando até a entrada do CIEP, pedi para chamar o pai e ele veio, perdeu a prova, acabou que ele não pôde fazer a prova. E o pessoal falando: Tinoco, coloca no conselho tutelar, coloca esse pai no conselho tutelar. E largou essas crianças. E naquele momento eu entendi que aquele não era o caminho, porque por trás poderia ter um pai desesperado em querer dar algo melhor para os filhos, mesmo de maneira errada. Mas foi interessante que quando eu levei aquelas duas crianças e ela viu o pai vindo em direção ao portão, todo aquele choro, aquele desespero de pessoas estranhas acabou por causa da presença do pai. Na verdade, é esse o choro que vai ser consolado. E eu te pergunto nessa hora, você se vê abençoado, bem-aventurado, porque você está chorando esse choro de olhar para a tua vida ou para a vida de qualquer outra pessoa, né, teu familiar, teu amigo, né, o ambiente do teu trabalho, para a tua cidade, você olha e você chora. Você tem tido essa sensibilidade espiritual de olhar e falar: pai, eu não estou te vendo como eu gostaria de te ver se manifestando e por isso eu choro. Eu anotei 3 vezes que Jesus chorou. E essas 3 vezes me norteia para entender que esse é o choro segundo Deus. A Bíblia diz em João 11, 32 a 36, que Jesus chorou pela dor de Maria. Ele chorou porque ele olhou para Maria quando Maria vem e fala da morte do seu irmão de Lázaro. Ela vem e ela começa a chorar, e a Bíblia diz então que Jesus, vendo Maria, ele começa a chorar, né? Esse é um choro que vai ser consolado, esse é um choro segundo Deus. Quando você e eu, como filhos de Deus, discípulos de Jesus, a gente chora por alguém, a gente olha para a situação de alguém, e aí eu incluo também a situação financeira, um momento difícil que a pessoa está passando, seja ele qual for, e você olha e você fala: eu não estou vendo Deus nisso. Né? Pode ser, por exemplo, numa injustiça social, numa necessidade de alguém. Você saber que um pai chega em casa e ele não tem a segurança de dar para os seus filhos um alimento, e você olhar para isso e saber que essa pessoa está nessa condição e você chorar. Você se entristecer, a tua alma se entristecer por isso, pela perda de alguém.
Quando, por exemplo, Maria chora, ela tinha perdido alguém que ela amava. E Jesus, olhando para essa necessidade, para essa ausência de Lázaro, ele chora por isso. Eu vejo que esse é um choro segundo Deus. Quando você chora porque alguém está chorando. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Outra coisa que eu vejo como um choro segundo Deus, que vai ser consolado, é quando Jesus chora pela condição de Jerusalém. Lucas 19, 41 e 42, a Bíblia diz que Jesus olha para Jerusalém e ele começa a chorar. Chorar pela sua cidade. Esse é um choro que vai ser consolado. Quando você olha para a tua cidade, não sei onde você mora, mas quando eu olho para a minha cidade, para São Pedro, e eu olho para o estado que ela está, né? E eu começo a chorar porque eu sei que a minha cidade está aquém do que Deus poderia estar fazendo. Quando eu olho para a minha cidade, eu vejo que eu sou parte de uma igreja que está aquém da demonstração do amor de Deus por essa cidade. Então eu começo a chorar, eu começo a me angustiar, eu me entristeço, eu fico em agonia por isso. Esse choro vai ser consolado por Deus. Deus vai consolar esse choro. E o outro choro também de Jesus é quando ele chora em Hebreus capítulo 5, verso 7, ele chora pedindo a intervenção de Deus. Isso me chama atenção. Quando você olha para uma situação e você fala: somente você, Pai, pode mudar essa situação. Quando você vai orar por alguém que está doente, e a gente sabe que a doença não é a vontade de Deus, a morte não é a vontade de Deus. Então, quando você vai orar por alguém numa condição assim, e você começa a orar e você sente a dor da falta da presença de Deus, que aquela pessoa que está sofrendo aquela enfermidade, está passando por aquele momento difícil, e você chora por isso, e você se entristece por isso, dizendo: Deus, Pai, intervém, entra. Esse é um choro que vai ser consolado. Você tem chorado segundo Deus? Você se vê nessa bem-aventurança? Eu fiquei esses dias todos para compartilhar isso, porque eu fiquei e tenho me avaliado se esse tem sido o meu motivo de tristeza. O que tem me entristecido? Né? Será que o que tem me entristecido é igual à tristeza que tem entristecido o Pai? Né? A Jesus, o Espírito? Será que eu tenho me entristecido com as coisas que eles têm se entristecido? Será que eu tenho me entristecido com a ausência de Deus? É esse o teu motivo de tristeza? Se é esse, você vai ser consolado. E a pergunta ser consolado é o quê? Qual é o tipo de consolo? Na verdade, ser consolado é ser confortado, é voltar à alegria. Eu lembro, na depressão que eu passei em 2018, um momento difícil da minha vida, né? Eu estava muito angustiado, muito triste, né? O vazio era muito forte, né? E eu lembro que o que me consolava naquele momento de tristeza, naquele momento onde eu parecia que tudo aquilo que eu estava vivendo não ia passar, o meu único consolo, era saber que quando eu acordava 4 da manhã, 5 da manhã, e eu ia para Deus, era saber que tinha alguém, um Pai que estava ali para me ouvir e para me confortar. Né? Saber que a minha tristeza, eu tinha um refúgio. O meu refúgio não era em nada senão nele. Então, quando eu ia para ele todas as manhãs, eu perdi o sono, eu ficava desesperado: poxa, essa noite eu já não vou dormir, eu vou acordar. Eu acordava e eu começava a ter crise de ansiedade, o coração palpitar e suar frio, e depois sentir o corpo todo gelado. Mas eu sabia que mesmo com isso, essa carga de sentimentos, quando eu ia para a sala, todo mundo dormia naquele silêncio, eu sabia que tinha alguém junto comigo. Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele disse: eu vou estar com você. E a presença de Deus é um consolo maravilhoso.
eu vejo assim de maneira prática que o consolo, quando Jesus disse, vocês vão ser consolados, vocês que estão chorando, né, a ausência de Deus, estão tristes pela ausência de Deus na sociedade, nas causas sociais, na pobreza, nas necessidades, eu fico pensando, a Bíblia diz, por exemplo, que as multidões vinham até Jesus e eram muitas pessoas endemoniadas, muitas pessoas doentes. Eu fico pensando como eram as famílias nessa época. Imagina você viver dentro de casa com uma pessoa manifestando demônios, uma pessoa que vira e mexe, ela é atormentada, que ela perde a consciência dela e ela faz coisas que ela não gostaria de fazer e quando ela volta à consciência, ela se sente envergonhada. Imagina você, um filho, ter uma mãe nessa condição. Imagina você ter alguém da tua família, ter um amigo nessa condição. Imagina também você ter pessoas enfermas. Imagina você ter uma pessoa cega, uma pessoa surda, né? Uma pessoa com necessidades, uma pessoa que não consegue caminhar. E quando Jesus diz, vocês são felizes porque vocês choram agora e vocês vão ser consolados, eu penso que havia uma aplicação prática naquele momento. Porque a Bíblia diz que ao final de todo o ensino de Jesus, primeiro Jesus ele queria ensinar o povo para tirar o povo dessa condição de tristeza. Porque a palavra de Deus, ela é capaz de te trazer esperança. Então, quando Jesus ensina e fala de Mateus 5, 6 e 7, o povo ouve tudo aquilo, há uma esperança, né, para o povo. Segundo, eu fico pensando no final daquele dia, quando alguns da multidão foram embora, eu fico pensando, por exemplo, os surdos que foram embora e que eram pais, e os filhos falavam com o pai e o pai não ouvia, e pela primeira vez eles ouviram a voz do filho na presença de Jesus. Que alegria era aquele, que consolo era aquele, as pessoas falando. Imagina aqueles que chegaram cegos, andaram longas distâncias. A Bíblia diz que vieram da região de Tiro e Sidom, regiões distantes da onde Jesus estava. E quando eles chegam e eles são curados e eles voltam enxergando o que era para um pai, para uma mãe ou para uma criança, né? Ela olhar para aquele pai e ver aquele pai pela primeira vez. Ou um pai, ou um avô, ver o seu netinho pela primeira vez, seus detalhes, sua formação. Aquele dia foi um motivo de consolo muito forte, incrível, assim, inesquecível. Então, assim, Jesus era o Consolador. Era o Consolador naquele momento. Mas também eu penso que Jesus aplica essa palavra quando ele diz que viria outro Consolador. Ele fala assim para os discípulos, eu preciso ir para que eu, depois de ir, eu mande outro Consolador. Ou seja, vocês estão chorando pela ausência de Deus. Vocês estão chorando o choro que é do mesmo sentimento que entristece o Pai, pelo pecado na terra, pela tristeza na terra, pelas angústias de pessoas na terra. Então, pelo fato de vocês sentirem e lamentarem, eu vou mandar um Consolador, né? Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Vocês vão receber o Consolador. Vocês vão ter alguém que vai consolar vocês, consolar ouvindo a oração de vocês, confortando vocês nos momentos difíceis e animando vocês a seguirem essa obra de amar pessoas, de cuidar de pessoas. Esse era o consolo. Você e eu termos o Espírito Santo é um motivo de consolo, de conforto da parte de Deus. Penso que é para o homem ter a lei, ter a vontade de Deus, mas não ter o Espírito Santo dentro, a força, a pessoa que te impulsiona a você perdoar, a você caminhar, a você acreditar, a você insistir, a você não parar, é o Espírito Santo. Você e eu temos esse consolo da parte de Deus, porque um dia Ele prometeu e veio, e aconteceu naquele Pentecostes, naquele dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo e ele passou a ser derramado a toda a carne. Eu e você temos o consolo de Deus. Terceiro consolo que eu penso é quando viria a igreja. Quando a igreja foi estabelecida, a igreja é um lugar de consolo. Quando você tem pessoas que você olha, que elas precisam da intervenção de Deus na vida delas, em qualquer área da vida delas, mas elas sabem que tem pessoas com elas.
pessoas que de verdade vão chorar a dor delas, pessoas que vão estar ao lado delas em momentos, não só em momentos de alegria, em momentos de banquete, mas em momentos de choro, de luto, de dores. A igreja é o consolo de Deus. Quero te animar a você experimentar desse consolo por meio da igreja, por meio do relacionamento. Então, nesses dias que a gente está vivendo, não abra mão de se relacionar, não abra mão de buscar pessoas. Digo isso mais do que qualquer encontro, o querer estar junto, o querer se relacionar, o querer passar o dia junto, o querer se falar, o querer estar presente e então receber por meio dos teus irmãos o consolo de Deus. Você tem algo que te entristece, que você vê que Deus ainda não se manifestou em alguma coisa na tua vida ou na vida de alguém que se ama, receba o consolo de Deus por meio da igreja. A igreja é o consolo de Deus. E o último que eu penso é o consolo que virá na volta de Jesus. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, já não vai ter motivo de tristeza, porque a Bíblia diz que o trono de Deus vai estar entre nós. Não vai ter mais motivo de tristeza, porque o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Pensa isso. Pensa você olhar vários motivos de tristeza na tua vida, da ausência de Deus, ou na vida de pessoas, ou na terra. Você vê órfãos, você vê necessitados, você vê viúvas, você vê injustiças. E você vê, então, que um dia vai chegar. E esse dia está vindo. O dia do consolo de Deus. O dia que o pai, como um pai que vê seus filhos chorando, ele vai pegar, né, e ele vai enxugar. Né? Pensa isso, você que viveu ou que vive por algum motivo, alguma tristeza, né, que você vê que precisa de Deus, o próprio Pai vai pegar com a sua mão delicada, né, e ele vai enxugar as tuas lágrimas. Você não vai mais ter motivo de tristeza. Pensa isso, você vai ser consolado porque o próprio Pai, o Criador de todas as coisas, e o Filho, eles vão estar conosco por todo o século, para toda a eternidade, sabe? Pelo porvir, para sempre. Isso é um motivo de consolo. Então, assim, de maneira prática, eu termino aqui dizendo que é importante você pedir a Deus para você se enquadrar nessa bem-aventurança, ser abençoado, chorando, se entristecendo, se angustiando pela angústia de Deus. Fala para o Pai hoje: Pai, eu quero sentir essa tristeza. Eu quero chorar o teu choro. Eu quero chorar com aquilo que te entristece. Eu quero chorar quando eu olhar para qualquer coisa à minha volta ou na minha vida e eu ver a tua ausência. Eu quero ter esse sentimento, eu quero dar importância a isso. Eu quero terminar esse vídeo, não fiz isso nos outros, mas eu quero fazer nesse, eu quero orar por você. Orar para que você viva e seja abençoado chorando segundo Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada pessoa agora. Cada um irmão meu, que assiste esse vídeo. Te peço em nome de Jesus que tu possa alcançar nesse momento com a tua presença, Espírito Santo, e trazer para essa pessoa os sentimentos, né, as percepções, a sensibilidade que tu mesmo tem, Pai. Te peço, Espírito Santo, que alcance essa pessoa e se há alguma insensibilidade espiritual que ao longo dos anos se estabeleceu na vida dos meus irmãos, eu te peço em nome de Jesus que isso saia e que no lugar dessa insensibilidade venha sensibilidade espiritual. Que meus irmãos e eu, a gente chore o teu choro, que a gente sinta olhando para as pessoas que quando tu vê, tu se entristece, Pai. Que a gente possa sentir a dor de ver pessoas longe de ti,
pessoas que estão caminhando para o inferno, que a gente sinta a dor de pessoas que nessa hora não tem ninguém para abraçá-las, que não tem ninguém para socorrê-las, que a gente sinta essa dor, essa tristeza de olhar para a nossa cidade e ver que, embora bonita exteriormente, precisa do teu consolo, precisa da tua intervenção, precisa da tua presença, Pai. Nos faz um povo, uma igreja nessa cidade, nas cidades que meus irmãos moram, uma igreja relevante, uma igreja que de verdade ela se mova segundo o teu coração. Em nome de Jesus, que se receba nessa hora essa carga de Deus, esse sentimento de Deus, que você possa receber essa angústia de Deus. E, consequentemente, você vai perceber que de posse disso, de uma vida sensível assim, você vai se sentir feliz, você vai se sentir em paz, você vai se sentir consolado, você vai se sentir abençoado. Que você viva isso, que nós possamos viver isso em nome de Jesus pelo resto da nossa vida, tá? Que Deus te abençoe e que você seja cheio da presença dele nesse dia. Um beijo para você e a gente vai seguir para os próximos versículos e conversando sobre as próximas bem-aventuranças. Beijão.